Boa tarde, Brasil! Está começando mais um Elas em Ação. A edição de hoje é especial. Estamos às vésperas do Natal, um período que desperta sentimentos profundos, memórias, reflexões e também a necessidade de cuidar dos outros e de nós mesmas. Ao longo desta edição, vamos falar sobre histórias que inspiram, sobre saúde mental, sobre relações que precisam ter nossas atenções e, principalmente, sobre acessibilidade e respeito, valores que precisam estar presentes todos os dias do ano, não somente no Natal, não é mesmo? Vamos conferir? Prepara seu cafezinho que vem aí, o Café com Cláudia. O Café com a doutora Cláudia Neves de hoje traz um assunto urgente e necessário: os sinais de um relacionamento abusivo. Informação é proteção. E falar sobre o tema é um ato de coragem. Roda aí. Boa tarde, pessoal. Hoje o nosso café é um alerta essencial sobre os sinais de um relacionamento abusivo. Muitas vezes a violência começa antes das agressões físicas, começa no controle, na humilhação e no isolamento. É necessário entender estes sinais para poder sair desse ciclo abusivo. Então pega seu cafezinho e vem comigo que eu vou te mostrar. Estes são alguns dos sinais que não devem ser ignorados. O primeiro deles é a humilhação. Se ele faz piadas sobre você na frente de amigos, te expõe, te constrange, esse risinho é um claro sinal de desrespeito com você. E é claro, você já não sorri mais. Outro sinal importante é o domínio. Você sente que precisa de permissão para sair, para escolher o que vestir, para tomar decisões simples do dia a dia, para qualquer coisa que queira fazer. Isso não é normal. Quem ama acompanha e não controla. O isolamento também é um importante sinal de que o relacionamento não é exatamente saudável. Ele te afasta de todos, seja amigos, familiares, te coloca num mundo só dele, como se o carinho dos outros fosse uma ameaça. Isso não é proteção, é aprisionamento. Na verdade, pode ser que o medo dele seja que alguém te alerte ou te mostre o que está acontecendo realmente. Da mesma forma que as humilhações, as ofensas e a inferiorização, como agressões verbais, xingamentos, piadas que machucam, também não devem ser normalizadas. Isso faz com que você comece a duvidar do seu valor, porque ele faz questão de te rebaixar. A manipulação é um enorme sinal de alerta. Muitas vezes passa despercebida. Sabe quando ele te chama de louca, diz que tudo é culpa sua, distorce os fatos? De tanto ouvir isso, você passa a acreditar que é verdade, que você é culpada e começa a pedir desculpas até pelo que você não fez, até pelas dores que não causou. Um sinal típico também pode ser observado quando há um completo desrespeito a mulheres em geral e não só a você. Ele fala mal da sua mãe, da sua irmã, das amigas, sempre tentando desvalorizar quem te fortalece. Por que será? A frieza emocional também é um sinal de alerta. Por vezes ele passa diversos dias sem demonstrar nenhum sinal de afeto, de cuidado, de empatia. A indiferença é usada como uma ferramenta de punição. O controle financeiro, que pode até virar violência patrimonial, é um outro alerta muito importante. Geralmente parece somente um cuidado. Pode começar quando é sempre ele quem decide o que você pode gastar, quando, onde, como. O dinheiro se transforma em um mecanismo de silêncio. Esses comportamentos não são pontuais, são estruturais
e cotidianos. Eles acabam acontecendo tantas vezes e repetidas vezes que você acredita que faz parte da personalidade dele. É excesso de zelo, cuidado, de ciúmes e até excesso de amor. Mas acredite, isso não é normal e não deveria ser assim. Esses comportamentos são típicos de um relacionamento abusivo que mina a sua saúde emocional, a sua autoestima, a sua liberdade. Se você está passando por isso ou conhece alguém que está, presta atenção, respira. Você não está exagerando e não está inventando. E principalmente, você não está sozinha. O primeiro passo é reconhecer os sinais. O segundo é buscar apoio de uma rede de confiança de profissionais, da sua família, amigos. O abusador quer que você duvide da sua força, mas ela está aí. E não só pode, como deve ser despertada. Se esse tema te trouxe alguma reflexão ou tocou seu coração, me manda uma mensagem no Instagram e me ajuda a trazer mais conteúdos que realmente façam diferença na sua vida. Eu te espero na próxima semana para mais um Café com Cláudia. Até lá! No Fala Autor de hoje temos uma convidada muito especial, a doutora Cláudia Neves, que acaba de lançar o seu livro Diário de Gabriela. Teve o lançamento em São Paulo e agora aqui no Rio de Janeiro, e eu fui lá prestigiar esse lançamento dela. Vamos conferir juntos? Porque o Diário de Gabriela traz uma obra que nasce da vivência e do sentimento, convidando o leitor a se reconhecer nas palavras e nas emoções. Hoje estamos no quadro Fala Autor, com a nossa ilustre autora Cláudia Neves, no lançamento do livro Diário de Gabriela, aqui no Rio de Janeiro, da Casa de Machado de Assis. Um lugar lindo, aconchegante, que você também está convidado a vir aqui comprar o livro da Cláudia. Cláudia, como é que foi escrever esse diário, né? Você lançou lá em São Paulo, agora aqui no Rio. Mas antes de falar sobre o Diário de Gabriela, eu quero saber um pouquinho quem é Cláudia Neves antes da autora. Muito obrigada pelo convite, Alice. Você sabe que é sempre uma alegria falar para você. A Cláudia Neves, antes de ser autora, ela foi comunicóloga, publicitária, advogada e lidando com mulheres todos os dias, veio a ideia de me tornar escritora. Inclusive foi nessa ideia que nós nos encontramos. E o Diário de Gabriela veio de uma história, uma colcha de retalhos das minhas clientes, das mulheres que eu atendo todos os dias no meu escritório e que passam por jornadas muito parecidas e não sabem como recomeçar. E veio essa ideia de fazer o livro, foi uma coisa assim, muito estranha, engraçada, porque eu escrevi o livro em 15 dias. A escrita dele saiu em 15 dias. Eu sentei, as ideias eram montadas na cabeça, todas as situações das clientes, todas as coisas que aconteciam, eu comecei a colocar no papel. Lógico, a gente vai colocando emoção, coisas que a gente já viu, vivenciou também. E saiu essa história linda da Gabriela, para recomeçar. Saber que a vida tem um novo passo após o divórcio. Existe vida após o divórcio. Não dando spoiler, mas dando spoiler. Que o leitor, né, ele vai encontrar dentro dessa leitura? O que ele pode descobrir, redescobrir ou até se encontrar? Olha, uma coisa que eu quis fazer, e quase tirei do livro, era que a cada capítulo, porque eu comecei contando a história, eu nunca divorciei, sou casada há 30 anos, e aí eu comecei contando a minha história da menina divorciada, do divórcio dos meus pais. E com isso, eu precisava mostrar para o leitor, né, como que eu estava me colocando ali. Então eu iniciei assim, e depois a história não é mais minha, a história é dessa colcha de retalho das mulheres. E eu queria dar... Sabe, quando a gente era criança tinha aquele moral da história, dos livros, né, dos desenhos. E eu queria não exatamente moral da história, mas dar alguma palavra de acolhimento e de aconchego. Estudei muito sobre autoconhecimento, sigo estudando
autoamor, autoajuda, e eu queria trazer isso. Então, ao final de cada capítulo, tem sempre uma prática, um toque, algo para que a pessoa possa fazer e se reencontrar consigo mesma, e se amar, e se descobrir ali dentro, escondidinha, que ela pode e tem direito de recomeçar. Muito bonito, viu? Eu acho que é uma leitura necessária para todas as mulheres, né? Que estão passando por algum momento, né? Que precisa ser resolvido. Cláudia, como é que está no Rio de Janeiro, com tantas emoções, você está aqui com a casa cheia, com os familiares, amigos de faculdade, que eu fiquei sabendo que passaram, estão aqui. Como é que é isso? Viver e reviver esses momentos e eles estão levando para casa uma coxa de retalho. Será que eles vão, muitas vezes, refletir também sobre isso? A intenção, né, é realmente trazer essa reflexão, para que as pessoas possam entender e enxergar a Gabriela em si, numa amiga, numa irmã, às vezes na mãe, nas filhas. Então é muito importante isso. E estar aqui com essas pessoas é muito emocionante. Né? Quando eu comecei a escrever, eu achava que ninguém ia querer ler, ninguém ia querer publicar. Estava pronta para imprimir e distribuir. Então, hoje, ver essa receptividade, as pessoas felizes, né, comprando, indicando o livro, levando o livro para dar de presente. Então, é uma emoção muito grande, muito grande. Eu nem esperava tanto. Eu fiquei muito feliz mesmo. A intenção é essa, atingir positivamente as pessoas. Muito bacana. Tu sabia, né, que você está no top da Amazon? Me conta isso aí. Nossa, gente, foi assim um grande susto, inclusive, né? Mas um susto gostoso. Ontem, inclusive, eu fui olhar, tinha muito tempo que eu não olhava, eu fui pegar o link para mandar para alguém comprar, que não ia poder estar aqui, não tá no Rio. Ai, me manda o link. Quando eu abri e mandei o link, a curiosidade, né? Do autor, a gente vai lá. Quando eu olhei, eu estava em 20, hoje eu não sei onde está, mas ontem eu estava em 28º lugar entre os mais vendidos da categoria divórcio e relacionamentos. Isso foi também posicionada em autoconhecimento e autoajuda, o que também foi incrível para mim, né? Mostra, eu tô viva, tá lá, o livro da vida, nasceu, tá funcionando e com certeza atingindo muitas pessoas. Eu nem saberia ainda agradecer tudo isso, porque eu não esperava de coração. Eu achava que ninguém ia ler. A minha doçadora é muito forte. Eu achava que ninguém ia se interessar, mas eu estou muito feliz. Isso foi, assim, histórico. A editora está muito feliz também. Essa toda a diversidade tá existindo, né? Nesse momento no país. Esse livro que está tendo tanta, como eu posso dizer, procura. O que você entende, né? Quando você vê os gráficos de venda do tema, o que você sente que está acontecendo realmente na procura do seu livro? A ideia, inclusive, surgiu porque o número de divórcios aumentou muito no país, né? As pessoas são muito mais intolerantes, os relacionamentos estão mais difíceis e mais perenes até, né? Eles não estão se mantendo, as pessoas não estão conseguindo mais, não tem nem tolerância nem paciência para um relacionamento. E mesmo assim, mesmo quando elas decidem por isso, elas sofrem muito. Então eu acho que é um tema que poucas pessoas falam, e quando a pessoa acha que divorciou, agora tá ótimo, tô livre, também tô feliz. Infelizmente não funciona assim, mesmo quando o divórcio é uma decisão muito bem pensada, é muito difícil para eles. Então eu acho que essa situação que as pessoas vivem, essa carência emocional, inclusive carência de si, as pessoas não se amam, e elas precisam se amar antes de amar. Então elas precisam reencontrar isso. Eu acho que o que talvez tenha atraído mais a atenção das pessoas pelo livro seja justamente isso. Existe a possibilidade da jornada do recomeço. Recomeçar é possível. Cláudia, muito obrigada por esse momento, parabéns pelo seu lançamento, pelo sucesso de vendas, e por aqui encerramos hoje o Fala Autor. Até breve. E hoje, o Acessibilidade em Foco ganha ainda mais um significado especial. Afinal, estamos nos preparando para o Natal.
Depois vamos conferir também os bastidores dessa gravação, que está imperdível, que nos emocionaram, trazendo uma reflexão especial de Natal. Lembrando que inclusão não é favor, é direito, é respeito, é humanidade. Roda aí! Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais um Acessibilidade em Foco aqui no Elas em Ação, em clima natalino, um programa feito especialmente para você que nos acompanha todas as semanas. Hoje eu trago aqui uma reflexão para compartilhar com vocês. Eu vi esses dias a seguinte frase que me deixou reflexiva e eu quero compartilhar aqui com vocês. A gente não escolheu ser forte, foi a vida que exigiu, porque quando um filho depende da sua coragem, fraquejar não é uma opção. Você se identificou com essa frase? Eu me identifiquei muito. Quando eu descobri a síndrome de Down da Maria Luísa, eu pensei exatamente isso. Eu não posso fraquejar. A minha filha vai depender de mim. Ela depende de mim para desenvolver. E eu nunca perguntei por que comigo. Por que não comigo? Então eu nunca indaguei, fiz essa indagação a Deus, porque apenas eu pedia força para que Deus me desse e me mostrasse os caminhos. E a primeira coisa que eu busquei foi uma rede de apoio. Quando eu falo em rede de apoio, não significa rede de apoio familiar. Quem tiver uma rede de apoio familiar, ótimo. Mas, no meu caso, nós moramos distantes, né, das famílias, dos parentes. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar mães atípicas em grupos, para que eu pudesse me identificar com elas, para que eu pudesse ser acolhida nesse primeiro momento, e também buscar os profissionais especializados. Depois, eu passei a buscar informações sobre a condição de saúde da minha filha. O que era a síndrome de Down? Qual é essa condição genética? Então, eu fui buscar conhecimentos. Então, assisti lives, fiz cursos, me especializei, fiz especialização em síndrome de Down. E a gente vai aprendendo, e a gente vai fazendo troca, e a gente vai ganhando experiência, fazendo trocas com outras mães, com outras crianças, vamos aprendendo com as nossas crianças. E eu aprendi que cada criança tem seu tempo e que a gente precisa respeitar o tempo deles. Aprendi também que uma criança atípica não é uma criança anormal. Todas as crianças são normais. Todos nós somos diferentes. Então, uma criança com deficiência não é uma criança anormal. É apenas uma criança com uma condição, às vezes específica, especial, que precisa de um acompanhamento, que precisa de uma equipe multidisciplinar para apoiar ali no seu desenvolvimento. Então, a maternidade atípica me lançou em voos que eu não imaginava. Com a maternidade atípica, nasceu a escritora, constituiu uma rede de apoio com outras mães, onde a gente troca experiência e, acima de tudo, aprendi a avaliar as habilidades da minha filha e não focar nas limitações. Da mesma forma que todos nós temos limitações, a criança atípica também tem. Isso é muito importante. Foque nas habilidades dos seus filhos e não nas limitações. E primordial também, seja pai e seja mãe. A criança atípica ela não vai tirar de você a maternidade e a paternidade. Você é pai e é mãe acima de tudo. Viva essa maternidade, viva essa paternidade. Lógico que com algumas adaptações, de acordo com cada condição. Mas sempre vai estar ali o pai e a mãe e o amor acima de tudo. Então, eu espero que neste Natal, Jesus renasça nos vossos corações
Desejo aqui um Feliz Natal para todos. Agradeço a audiência de vocês até aqui comigo e eu deixei aqui um final especial para vocês. Aguardo vocês a semana que vem. Até lá! Oi pessoal, essa é a Maria Luísa, nossa Malu especial. Nós viemos desejar um Feliz Natal a todos vocês, né Malu? Feliz Natal! Tchau, um beijo! Beijo! Beijo pessoal, até a semana que vem! Tchau! Hoje recebemos no ponto de encontro o psicólogo Wallace Cardoso. Ele é especialista no atendimento de crianças e adolescentes e também no acompanhamento psicológico de atletas de alta performance. Com sua experiência, ele trabalha no fortalecimento emocional, no foco e no enfrentamento das pressões, tanto no esporte quanto na vida. Vamos conversar sobre acolhimento, prevenção e estratégias que podem salvar vidas e fortalecer nossa relação com a saúde mental. Seja bem-vinda, Wallace, aqui no Ponto de Encontro. Para começar, Setembro Amarelo traz o tema da prevenção. Como você explica para a nossa audiência de forma simples a importância de falar sobre a saúde mental desde cedo? Falar sobre saúde mental é importantíssimo para que as pessoas possam entender melhor aquilo que elas estão sentindo e, consequentemente, lidar melhor com essas situações que elas estão vivenciando. Isso ajuda essas pessoas a desenvolverem habilidades emocionais que são fundamentais para lidar com situações do cotidiano ou situações da vida que vão surgir, né? Isso é fato. Da mesma maneira que nós precisamos conhecer os sinais do nosso corpo, nós também precisamos conhecer aquilo que nos afeta, aquilo que nos faz bem, quais são os nossos limites, aquilo que a gente pode suportar, né? Falar sobre saúde mental desde cedo com crianças é uma questão importante para que as crianças possam saber lidar com suas emoções, entender que em algum momento elas vão estar alegres, mas em um outro momento elas vão estar tristes, no outro momento vão estar com raiva e está tudo bem, o mundo não acaba por causa disso. Elas precisam criar estratégias para poder lidar com essas emoções, para que cresçam adultos saudáveis. Muitas vezes, jovens e atletas escondem o sofrimento. Quais sinais de alerta devemos observar em crianças e adolescentes? Os maiores sinais de alerta que nós podemos pontuar são as mudanças bruscas, tanto no humor quanto no comportamento. Então, se a criança teve uma queda no desempenho escolar, queda no desempenho esportivo, caso ela pratique algum esporte, isolamento social, insônia ou dormindo demais. Agora, é importante que nós percebamos as mudanças bruscas, né? Então, nem sempre o isolamento social é sinal de alerta. Às vezes a criança é só tímida, né? Mas se a criança ou o adolescente sempre foi muito extrovertido e de uma hora para outra passa a ser um pouco mais introvertido ou se isolar um pouco mais, é importante a gente acender esse sinal de alerta, né? Mas junto a isso também é importante entender a fala do adolescente ou a fala da criança, né? Se ela traz uma fala um pouco carregada do tipo: eu não merecia estar aqui, eu não quero mais essa vida, ou falas de autodepreciação, de falta de sentido, falta de propósito, né? Essas falas precisam ser bem observadas. Um outro sinal também muito importante que aparece muito nos adolescentes são os sinais de automutilação, né? São aqueles cortes no braço, cortes nas pernas, no abdômen. Geralmente o adolescente ele faz esses cortes em locais mais escondidos, onde outras pessoas não possam perceber, né? E é por isso que muitos adolescentes, para esconder esses sinais, usam blusa de manga comprida, né? Para que os parentes, pais, família não enxergue isso. Agora, eu faço um apelo aqui aos pais, né? Se vocês perceberem esses sinais, né? Antes de julgarem, procura ouvir,
traz o adolescente, traz a criança, traz o seu filho para próximo de você, para que você possa ajudá-lo da melhor maneira. Quando alguém percebe que precisa de ajuda, qual é o primeiro passo para buscar apoio psicológico sem medo e sem preconceito? O primeiro passo é reconhecer que sentir dor emocional não é sinônimo de fraqueza. Todos nós, em algum momento da vida, nós sentiremos dores emocionais. Alguns sentirão dores mais agudas, mais profundas, mas todos nós sentiremos essas dores emocionais, né? E reconhecer que em algum dia a gente vai precisar de ajuda, ou algum dia a gente vai ajudar alguém, isso é importantíssimo para que a gente não seja pego de surpresa. Muitas pessoas que já passaram por depressões severas, elas já disseram que nunca se imaginariam passar por isso. E realmente ninguém espera passar por uma situação dessa. Mas você ter uma consciência de que isso pode afetar qualquer pessoa, inclusive você, esse é um passo importante. E a partir daí, o dia que você estiver diante de uma dor intensa, né, de uma depressão até mesmo, é importante que você busque uma ajuda psicológica, uma ajuda de um psiquiatra, ou até mesmo a ajuda de um amigo próximo que possa te ouvir, te acolher, né, para que não haja julgamentos. E para isso, é importante que você tenha uma rede de apoio muito boa, seja familiares ou seja amigos. Pessoas com quem você pode contar quando você passar por um momento de dificuldade como esse. O programa de hoje nos convidou a sentir, refletir e principalmente olhar para o outro com mais empatia. Falamos de histórias reais, de saúde emocional, de respeito à inclusão e relações que precisam ser observadas com cuidado. Que possamos levar para as nossas casas e para as nossas relações tudo aquilo que foi falado aqui hoje. Cuidado com a saúde mental, coragem para romper ciclos de violência e, principalmente, termos compromisso com o próximo e com a inclusão. Os bastidores da Acessibilidade em Foco nos lembram que a acessibilidade vai além da estrutura física. Ela está no olhar, na postura e na forma como escolhemos incluir ou excluir as pessoas. Que não falte amor, que não falte respeito. Onde houver dor, que possamos acolher, compreender e assim seguirmos para um mundo melhor. Desejo a você um Feliz Natal. Até a próxima sexta, às 14 horas, logo após o Boris Casoy. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Ai, aqui.